Peço para que vocês abram suas Bíblias no Salmo de número 116. Peço que a partir desse momento você evite de caminhar pelos corredores da igreja, que você evite de conversar com a pessoa que está do seu lado. Mantenha a criança que está com você, junto de você, ao seu lado. Desligue o seu telefone celular, por favor, para que todos tenhamos condições de ouvirmos a palavra de Deus, sem nenhum tipo de ruído nos incomodando, podendo estar concentrados nesse exercício espiritual, de ouvirmos Deus falar com a gente. Como é importante, irmãos, ouvir Deus falar. Como é importante estarmos aos pés de Jesus, ouvindo o que Ele tem a dizer a nós, para a nossa vida, para o nosso coração. Nós somente podemos tomar decisões e fazer escolhas na vida quando estamos munidos de conhecimento, munidos de sabedoria que vem de Deus. Então, à medida que a gente vai recebendo o conhecimento e a sabedoria de Deus, nós temos mais condições de fazermos escolhas e tomarmos decisões. E você nesta igreja, você tem recebido de Deus sabedoria e conhecimento para que as suas decisões e suas escolhas sejam feitas de acordo com a vontade do Senhor. E a Bíblia diz que quando fazemos isso, encontramos o caminho do sucesso, o caminho da bênção de Deus. O que não significa que a vida é fácil, que a vida ela acontece sem percalços, imprevistos e dificuldades. Mas temos a garantia de Deus, que se nós o obedecermos em tudo que fizermos, se observarmos a sua vontade, Ele nos abençoará. Salmo de número 116, diz assim, apenas o primeiro versículo, e após a gente ler esse primeiro versículo, eu vou pedir para que você permaneça com sua Bíblia aberta nesse texto da palavra de Deus. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Senhor meu Deus, meu amado e bendito Pai, quero Te louvar e Te agradecer, Senhor, por esta noite tão linda, tão maravilhosa, por desfrutarmos, Senhor, deste momento de comunhão, de relacionamento contigo e com os irmãos. Tivemos aqui, Senhor, já nesta noite, momentos de busca fervorosa, momentos de quebrantamento, em que nós pudemos nos dirigir ao Senhor, através dos nossos cânticos, dos nossos louvores, e esperamos que o nosso culto esteja sendo agradável ao Teu coração, Senhor. E agora, Senhor, nós nos aquietamos, nos assentamos aos Teus pés, para ouvir o Senhor falar conosco. Precisamos da Tua palavra, a Tua palavra, Senhor, que nos mune de conhecimento, que nos mune, Senhor, de informações importantes, para que a gente tome as decisões corretas na nossa vida, para que não sejamos enganados pelo diabo e pelo pecado, para que tenhamos sabedoria, meu Pai, e discernimento espiritual em toda a nossa maneira de viver. Eu oro para que o Teu Espírito Santo continue nos dirigindo nesta noite, continue falando conosco, que o Teu Espírito Santo prepare o nosso coração para receber a Tua palavra, Senhor, porque sem a iluminação, a direção do Espírito Santo, nós não podemos discernir espiritualmente a Tua palavra, Senhor. Então que o Teu Espírito nos revele a Tua vontade, nos ensine, nos ilumine diante daquilo que o Senhor quer para a gente. Contempla o coração do cansado, do abatido, do oprimido, do ferido, Senhor. Que o Senhor traga cura, libertação, salvação, que o Senhor haja poderosamente em cada vida, que o Senhor edifique, console e exorte a Tua igreja. Pai, que o Senhor cumpra em nós
aquilo que o Senhor quer fazer em cada uma de nossas vidas, de acordo com os teus planos e propósitos para cada um de nós. Senhor, esta é a nossa oração, este é o nosso pedido, em nome de Jesus, amém. O salmista, nesse salmo, nós não sabemos quem é o autor desse salmo, um salmo anônimo, mas o que mais nos importa não é quem escreveu, mas o conteúdo dessa escritura sagrada. Nós sabemos que os salmos eram canções, cânticos. Infelizmente perdemos a melodia, não sabemos qual era a melodia, o ritmo, mas sabemos a letra. E a Bíblia diz que os salmos fazem parte das escrituras sagradas, inspiradas pelo Espírito Santo. E o salmista, quando ele escreveu esta canção, este salmo, ele estava repleto de amor a Deus. O seu coração estava transbordando de amor ao Senhor. E preste atenção nas primeiras palavras que ele declara nesse salmo. Peço que você fique com sua Bíblia aberta nesse texto. As primeiras palavras do salmista é uma declaração. E ele diz: amo ao Senhor. Amo ao Senhor. Amar a Deus é o primeiro mandamento e o maior dos mandamentos. Quando vamos para os 10 mandamentos, encontraremos este mandamento acima de todos: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Quando Jesus esteve aqui, alguém perguntou para ele: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus respondeu: o maior dos mandamentos é amar o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa. E o segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele escreveu e explicou que o amor a Deus é o resumo de toda a lei. Amar a Deus acima de todas as coisas é o resumo de toda a lei. Porque quando não fazemos algo de mal para alguém ou que atrapalhe a nossa relação com Deus, estamos fazendo isso porque o amamos. Por isso que o amor a Deus é o resumo de toda a sua lei. Porém, Deus deseja que o amemos, não porque simplesmente existe um mandamento que ordena que o amemos. Deus, Ele quer encontrar em nossos corações motivos que nos levem a amá-lo. Deus, Ele quer encontrar no nosso coração um coração que realmente o ama, porque sabemos que temos motivos para amá-lo. Se nós pedíssemos para você discorrer sobre uma redação, muitas pessoas aqui, ou a maioria delas, não gostam de redação, né? O brasileiro, infelizmente, ele não está habituado a ler e por isso não sabe escrever muito pouco. Mas se pedíssemos para você escrever uma redação, exponha os motivos do porquê você ama a Deus, porquê você ama o Senhor. Foi isso que o salmista fez nesta canção. Ele escreveu os motivos do porquê ele amava a Deus. E quando analisamos, e quando pensamos, e quando refletimos sobre esses motivos, nós também nos identificamos com esses motivos. Os motivos do salmista são muitos dos nossos motivos. Enquanto o salmista, ele vai relatando os motivos pelos quais ele diz: eu amo ao Senhor, ele está expondo experiências que ele teve com Deus, experiências que ele passou com o Senhor, como Deus agiu na vida dele nos momentos difíceis, e porque ele deve amar ao Senhor. Quando a gente se depara com esses motivos, nós nos identificamos com eles. Então, porque o salmista disse: eu amo ao Senhor, e eu quero pessoalizar isso, eu quero que você traga para a sua vida isso. Por que você pode dizer: eu amo ao Senhor? Eu amo ao Senhor em primeiro lugar. Ele diz nos versículos 1 e 2, eu quero reler o versículo 1 e em seguida o versículo 2. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas,
porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Em primeiro lugar, eu posso dizer: amo ao Senhor, porque Ele é um Deus que ouve a minha oração. Ele é um Deus que ouve a minha voz, é um Deus que se inclina para mim quando eu oro. Eu amo ao Senhor porque o meu Deus, Ele não é um Deus surdo. Ele não é um Deus feito de gesso, de barro, de madeira, feito pelas mãos humanas. Um Deus que necessita ser carregado pelos homens de um lado para o outro, porque embora Ele tenha perna, Ele não pode andar. Não, meu Deus, eu amo porque ao contrário de eu ter o criado, na verdade, Ele me criou, Ele me fez. E ao contrário de eu precisar carregá-lo de um lado para o outro e eventualmente colocar um saco plástico em cima para que os insetos não façam sujeira em cima dele, ao contrário, é o meu Deus que me leva, é Ele que me conduz e é Ele que me protege de todo mal. Por isso eu amo ao Senhor, porque Ele está vivo e Ele ouve a minha voz. Jesus, Ele morreu ao terceiro dia, Ele foi na cruz do Calvário pagar o preço pelos meus pecados, e Ele morreu a minha morte para que eu vivesse a sua vida. Mas a Bíblia diz que a morte não pôde vencê-lo, e ao terceiro dia Jesus, Ele ressuscitou, e aos olhos de muitos irmãos, após 40 dias da sua ressurreição, Jesus, Ele foi elevado aos céus, recebido nos céus pelo Pai, e ali Jesus está agora à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, intercedendo por nós, como sumo sacerdote, como advogado fiel, como único mediador entre Deus e os homens. E agora eu sei que quando eu preciso da sua ajuda, quando eu preciso da sua intervenção, quando eu preciso do seu perdão, eu sei que eu posso me achegar a Deus, sem a necessidade de nenhum sacerdote humano, sem a necessidade de nenhum ritual religioso. Eu posso me achegar diretamente a Ele, porque o caminho a Deus está livre e aberto pelo sangue de Jesus. Eu me achego diretamente a Deus, porque encontro um mediador, um advogado, Jesus, que 24 horas por dia está disponível a mim para defender as minhas causas, para me perdoar, para me restaurar, para me ajudar, para me ouvir e para me acudir. Eu gosto muito dessa expressão do salmista, que ele diz que Deus se inclinou para ele, Deus se inclinou para mim. Significa que Deus deu atenção, Deus deu ouvidos, Deus se voltou à oração do seu Filho. E é isso que Deus faz conosco, e isso é algo tremendo, é algo maravilhoso, porque nós somos pecadores, somos imperfeitos, estamos longe de sermos santos como Deus é, embora a Bíblia diz que somos santos, estamos muito longe disso. E esse Deus santo, esse Deus perfeito, onde a Bíblia diz, onde não há sombra nem variação, não há um cisco de erro, de pecado em Deus. E esse Deus perfeito, Ele se inclina para seres imperfeitos, para ouvir quando clamam a Ele com fé, crendo que o Senhor os está ouvindo. Deus faz isso por causa da sua imensa graça, por causa da sua imensa misericórdia, e por causa do seu perdão que Ele estende a nós. Ele diz assim no versículo 5: o Senhor é bondoso e fiel, o nosso Deus tem compaixão de nós. Nós não merecíamos que Deus se inclinasse para nós, mas porque Ele é um Deus que tem compaixão da gente, porque Ele tem misericórdia de nós, porque Ele se importa conosco, porque Ele se importa comigo e com você, Ele se inclina. E eu quero dizer para você, que todas as vezes quando você ora a Deus, Ele ouve a tua oração, quando você o busca com fé, em nome de Jesus. Se você precisa hoje que Deus ouça a tua voz, Ele estará te ouvindo, Ele virá ao teu socorro, creia nisso. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Temos um Deus que ouve a nossa voz, um Deus que atende a nossa oração, um Deus que atende o nosso clamor. Em segundo lugar,
Amo o Senhor porque Ele produz grandes livramentos na minha vida. É impossível que haja um cristão aqui nesta noite que diga em primeiro lugar: Deus nunca ouviu uma oração minha. É impossível. Não acredito nisso. Que haja alguém aqui que tenha servido a Deus e diga: Deus nunca ouviu uma oração minha. Deus nunca me respondeu uma oração. Assim também como é impossível alguém dizer: Deus nunca me deu um livramento. Deus nunca me deu um escape. Estou entregue à vida. Isso não é verdade. Podemos amar ao Senhor porque Ele produz grandes livramentos na nossa vida. Em primeiro lugar, Deus nos livra das angústias, das depressões da alma, das tristezas da alma. O salmista ele vai nos dizer que ele passou por grandes turbulências emocionais, angústias e profunda depressão. Veja o que ele diz nos versículos 3 e 4. Ele diz assim: os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. E nos versículos 10 e 11, ele disse assim: eu continuei crendo, mesmo quando disse: estou completamente esmagado. Gente, nós não sabemos o que essa pessoa passou. Não sabemos por quais agruras, adversidades, impropérios este homem passou, mas sabemos que foi uma situação que o deixou extremamente debilitado, extremamente angustiado, sem saída, sem saber o que fazer. Ele está dizendo que horrores da sepultura tomaram conta de mim. Eu fiquei aflito e apavorado, os laços da morte estavam me apertando. Alguma situação em que ele corria risco de morte. Alguma situação em que ele viu a sua vida correndo um risco muito grande. Não havia saída, não havia escape. Mas olha o que ele diz no versículo 10, na tradução da linguagem de hoje: eu continuei crendo, mesmo quando disse: estou completamente esmagado. Isto aqui é um ensino para nós. É um ensino para nós. Porque infelizmente no meio evangélico, nós vamos aceitando algumas ideias antibíblicas e transformamos essas ideias em dogmas, em doutrinas. Uma dessas ideias antibíblicas que nós vamos criando e transformando em doutrina é a negação da realidade. É a negação da realidade. Se este salmista dissesse nos dias de hoje para alguém: olha, eu estou completamente esmagado, essa pessoa, ela seria repreendida com a seguinte admoestação: não diga isso. Não diga isso, porque há poder nas suas palavras. Diga que você já é um vitorioso. Não diga isso que você está esmagado. Não diga isso porque você precisa ter fé em Deus. E as pessoas vão confundindo fé com a negação da realidade. Mas olha o que ele disse: eu continuei crendo, mesmo quando cheguei a esta conclusão, que ele estava esmagado, que ele estava com sua alma em aflição, que ele estava aflito, ele estava se sentindo pressionado, sem saída. Mas ele diz: eu continuei crendo, eu continuei sendo um crente, eu continuei crendo no Senhor. Nós somos seres humanos, temos uma alma, temos sentimentos, sofremos quando passamos por situações em que não temos respostas, que nos fazem sentir medo e dúvidas. Mas mesmo em situações assim, podemos continuar crendo, podemos continuar sendo crentes. Hoje pela manhã na escola bíblica falávamos sobre Jesus, o maior exemplo que nós temos. Existe um herói da fé maior que Jesus?
Não existe um herói da fé maior que Jesus. Mas Jesus, no momento mais crucial da sua vida, quando ele estava indo para a cruz, e para isso ele veio. A morte de Cristo na cruz não foi um acidente de percurso no ministério dele. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus, ele veio para morrer na cruz. Ele preparou a sua vida para isso. Ele planejou toda a sua vida para isso. E na hora H, no momento crucial, ele chega para o Pai e diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Alguém ousará dizer que Jesus perdeu a fé naquele momento? Alguém ousará dizer que Jesus, ele vacilou na sua fé? Jesus apenas estava mostrando que ele era humano como nós. É por isso que a Bíblia diz que agora nós temos um sumo sacerdote diante de Deus que se compadece das nossas fraquezas, porque todas as dificuldades, tentações e sofrimentos que passamos aqui, o Senhor já passou. É por isso que Ele nos entende. E quando passamos por uma situação como essa do salmista, ou quem sabe como esta que você está vivenciando agora, Jesus, Ele não te condena como algumas pessoas nos fazem. Ele não nos condena, Ele nos entende, Ele nos acolhe, Ele nos abraça e Ele nos fortalece. Eu continuei crendo, mesmo quando eu me achei completamente esmagado. Ele continua dizendo agora no versículo 11, olha que coisa linda: não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar, não se pode confiar em ninguém. Ele estava frustrado com os homens, ele estava frustrado com as pessoas. Pelo que ele diz aqui, pelo que ele escreve, pelo que ele canta nesta canção, ele havia sido traído pelas pessoas. Ele estava frustrado com as pessoas. Mas ele diz: não parei de crer por causa disto. Este é um dos segredos da vitória espiritual. Porque tem gente que quando se frustra com as pessoas, para de crer em Deus. As pessoas nos traem, nos frustram, as pessoas nos decepcionam, nos ferem, nos machucam. Mas o que Deus tem a ver com isso? A minha relação com Deus não pode depender da minha relação com as pessoas. A minha relação, o meu relacionamento com Deus, a minha fé nele, não pode ser afetada por aquilo que as pessoas me fazem. Porque se eu depender disto, ou se eu dependesse disso, eu não estaria aqui pregando para vocês. Mas infelizmente é isso que acontece. Muitas pessoas deixam de buscar a Deus, muitas pessoas deixam de crer em Deus, muitas pessoas jogam Deus para escanteio porque se frustraram com as pessoas, porque se frustraram com gente que se dizia crente cristã. E mesmo o crente mais fiel, mesmo o crente mais santo, ele pode falhar comigo, ele pode errar comigo. Um irmão de uma reputação ilibada, essa pessoa pode falhar, porque não há quem não fale, não há quem não peque. E quando isso acontece, eu tenho que entender que o meu relacionamento com Deus não tem nada a ver com isso. Eu tenho que continuar crendo. É por isso que o salmista escreveu aqui, é por isso que ele cantou: não parei de crer, mesmo quando eu cheguei à conclusão de que eu não podia confiar em mais ninguém. Continuamos crendo. É por isso que ele amava o Senhor. Porque embora os homens pudessem decepcioná-lo, ele sabia que o seu Deus não iria decepcioná-lo. Ele amava o Senhor por causa dos grandes livramentos que Deus dava a ele. Deus nos ajuda na tristeza, Deus nos ajuda na depressão, Deus nos ajuda no medo, na angústia, e Ele tem o poder para restaurar as nossas emoções, Ele tem poder para restaurar a nossa confiança, Ele tem poder para restaurar a alegria, a coragem, a firmeza da fé no nosso coração. Olha o que ele escreveu no versículo 6. Ele escreveu: o Senhor protege os que não podem se defender.
É assim que você se sente? Indefeso? É assim que você se sente impotente diante de uma situação? É assim que você se sente sem respostas? Sem saída? Sem uma solução? O Senhor Deus, Ele te diz: o Senhor protege os que não podem se defender. Este é o teu Deus, que te protege, que te guarda. Ele continua falando no versículo 6, e aí ele conta o testemunho dele. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Ele não está falando de uma coisa que ele ouviu dizer. Ele não estava falando de uma coisa que ele leu, que contaram para ele. Ele estava contando uma experiência dele. Quando ele diz que o Senhor protege os que não podem se defender, ele está falando de uma experiência que ele teve com Deus. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. O Senhor veio em meu socorro. Eu estava ali, indefeso, desarmado. Estava ali com as minhas guardas abertas, mas o Senhor me salvou. Meus queridos, em quantas situações Deus salvou a minha vida? Em quantas situações eu não tinha resposta e Deus veio em meu socorro? E geralmente, às vezes a gente está diante de uma situação em que nós temos duas saídas às vezes, né? E a gente fica pensando o que Deus pode fazer, para que caminho Deus vai nos levar. Aí sabe o que Deus faz? Deus nos surpreende. Não é nem o caminho A nem o caminho B, Deus traz um caminho C. E a gente fica de boca aberta, porque Deus é o Deus que nos surpreende. Nós vemos só até a montanha, Deus vê além da montanha. Deus, Ele vê mais adiante. Às vezes agimos como crianças, queremos dar ideias para Deus. Deus, o Senhor poderia agir assim, assado. O Senhor poderia fazer dessa maneira. Queremos dizer para Deus até quais pessoas Ele poderia usar para nos ajudar. E aí Deus, Ele move a situação de um jeito que a gente não tem explicação, que a gente não sabe explicar. Pense nas maiores lutas que você já teve. Pare para pensar racionalmente como que você saiu delas. Pare para pensar. Você não vai encontrar resposta. Sabe por quê? Porque foi o teu Deus que agiu. Foi Ele que pelejou por você. Foi Ele que lutou por você. Foi Ele que te fez ir mais adiante. Esse é o nosso Deus. O Deus que agiu no passado. O Deus que agiu lá contra os inimigos de Israel, confundindo os inimigos do povo de Deus e dando vitórias sobrenaturais. Esse Deus, Ele continua agindo na tua vida. Às vezes lemos textos que a gente lê assim, mas como que Deus derrotou aqueles inimigos? O texto não diz muito bem, não importa. O que importa é que a vitória veio e ela veio do Senhor, e é isso que Ele faz na tua vida. Ele diz no versículo 8, ele vai dizer 3 coisas no versículo 8. Irmão, só este versículo 8, só nesse versículo 8 já sai uma mensagem aqui de 1 hora em 3 tópicos. Tem 3 tópicos esse versículo aqui. Pastor Ronaldo pode até pregar depois se quiser. Nota aí, pastor. Olha que coisa linda, gente. Ele diz assim primeiro: Deus me livrou da morte. Deus me livrou da morte. Às vezes a gente acha, é agora que eu vou morrer. Quem já teve essa sensação? É agora. Já começa a pensar, alguns levantaram a mão aí. É agora. Já começa a pensar nas coisas que você não fez, já começa a pedir perdão a Deus. Senhor, entrego a Ti meu espírito, está consumado, né? E aí você já começa a pensar, né? Tantas coisas. E aí Deus traz o livramento. E aí você tem uma história para contar. Quantos aqui, nessa redação que eu falei no começo da mensagem, você poderia escrever: Deus me livrou da morte. Deus me livrou da morte. E a gente pode entender essa morte, não apenas a morte física, mas de tantas mortes, né? A morte emocional, morte financeira,
morte do casamento, tantas mortes que muitas vezes se apresentam a nós, e muitas vezes essas mortes possíveis e iminentes, prontas a acontecer, acontecem por culpa nossa mesmo, por erros nossos, escolhas, decisões erradas que tomamos. E aí Deus nos dá a oportunidade de a gente se arrepender. Senhor, me perdoa, perdoa a minha burrada, perdoa o que eu fiz de errado. E aí Deus vem e nos perdoa, porque Ele é misericordioso e Ele nos tira, como diz o salmista no Salmo 40, nos tira do lamaçal e nos coloca num alto monte, no rochedo, no lugar de segurança, porque Ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas Ele nos trata segundo a sua graça e a sua misericórdia. Deus me livrou da morte. Ele também nos livra. A segunda coisa que Ele diz no versículo 8, Ele diz assim: Ele fez parar as minhas lágrimas. A Bíblia diz que Jesus chorou algumas vezes. É interessante que quando Jesus ele soube que Lázaro estava doente, o seu amigo, Jesus sabia que Lázaro ia morrer, e Jesus atrasou de propósito. Jesus não chegou, ele não foi na hora que Marta e Maria chamaram ele para ele orar por Lázaro, que estava já morrendo, doente. Ele não foi de propósito, porque ele disse assim para os discípulos: olha, eu me alegro muito de não estar lá. Eu me alegro muito de não estar lá, porque Lázaro vai morrer e eu vou poder chegar lá e operar uma ressurreição. E as pessoas crerão daquele lugar que eu sou enviado do Pai, que eu sou enviado de Deus. Jesus racionalmente pensando naquele plano específico na vida de Lázaro, de suas irmãs, daquela população ali, daquela região, do que ele ia fazer algo de extraordinário. Mas quando Jesus chegou lá, e viu as irmãs, suas amigas Marta e Maria chorando, os amigos chorando, pranteando a morte de Lázaro, ele não se conteve. Ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas ele não se conteve. O menor versículo da Bíblia diz: Jesus chorou. Ele chorou a morte do seu amigo, ele chorou a dor das pessoas enlutadas. E quando você está sofrendo por uma perda, quando você está chorando por uma perda, não pense que Deus não compartilha com você desta dor. Jesus entende a tua dor. Ele entende. Jesus, quando esteve lá no Getsemane orando, ele suou gotas de sangue diante do sofrimento que o aguardava. Ele era humano como nós, mas sem pecado. E ele estava prevendo e sabendo que era uma crucificação romana, ele temeu aquilo como homem. O Jesus que enxuga as nossas lágrimas, ele derramou lágrimas quando esteve aqui. É por isso que ele te entende, é por isso que ele te compreende. Jesus que já passou pelas angústias humanas pelas quais nós passamos, ele vem enxugar as nossas lágrimas, ele vem enxugar as suas lágrimas. Fez parar as minhas lágrimas. Há um momento de chorar, há um momento de se alegrar. Enquanto choramos, Jesus está ali com a gente, dando os seus ouvidos, o seu ombro, a sua mão, que nos aquece, que nos acolhe, que nos segura. Ele nos dá o seu colo, Ele nos dá o seu abraço, e enxuga as nossas lágrimas, e restaura a nossa alegria. E a terceira coisa que diz o versículo 8: e não deixou que eu caísse na desgraça. Outra tradução diz: livrou os meus pés de caírem. Sabe o que acontece com muita gente, irmãos, quando entra no desespero? Porque o que o salmista está dizendo aqui, que ele entrou em desespero, ele entrou numa situação de total desespero, de angústia. Muitas pessoas, quando entram nessa situação, elas se desviam dos caminhos do Senhor, buscam nos prazeres do pecado o conforto para as angústias que estão sofrendo. Essa é uma tentação que todos nós sofremos quando estamos angustiados. O diabo vem oferecer os seus manjares para a gente
afogar as nossas mágoas no prato que vem dele. E o diabo sempre apresenta um prato bonito, né? Bem aprazível, bem bonito mesmo, né? E muitas pessoas acabam cedendo. Mas quando estamos firmes no Senhor, Ele nos livra da queda, Ele não nos deixa que caiamos em desgraça, porque Ele nos ama, Ele nos ama, e Ele quer o melhor de nós. E quando a Bíblia diz que Deus, Ele quer nos livrar do pecado, quando a Bíblia diz que Ele, em momento oportuno, Ele nos livra da tentação, não é porque Deus Ele quer nos privar dos prazeres da vida, porque encontramos prazer em muitas coisas que não são pecado. Porque tem gente que acha que só o pecado é prazeroso, né? Tem um monte de coisas que fazemos que encontramos prazer. Prazer nos 5 sentidos: no olfato, no tato, no ouvir, na degustação, no ver. Quantas coisas desfrutamos de prazer nos sentidos que Deus nos deu, prazeres que Deus aprova e que abençoam a nossa vida. E então, meus irmãos, nós não precisamos do pecado, nós precisamos de Jesus. Quando estamos na angústia, quando estamos em perigo, quando estamos angustiados, precisamos do Senhor. E então, quando a Bíblia diz que Deus é contra o pecado, não é que Ele quer nos privar dos prazeres da vida, mas é porque Ele se preocupa conosco. Porque o pecado, gente, o pecado ele é devastador. O pecado ele destrói a nossa vida e destrói o relacionamento com as pessoas que mais amamos. E o principal, destrói o nosso relacionamento com Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador. O que me resta fazer então, diante de tantos livramentos que Deus opera na minha vida? O que me resta fazer? Em primeiro lugar, diz o versículo 7, diz que eu devo continuar confiando em Deus. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Ou como diz na linguagem de hoje, meu ser inteiro continue confiando em Deus o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Já que tenho um Deus que me livra, um Deus que me guarda, um Deus que me perdoa, eu devo continuar confiando nele. Em segundo lugar, eu devo continuar andando na sua presença. É o que ele diz no versículo 9: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes, ou como diz outra tradução, por isso no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Se há uma coisa que eu devo e posso e preciso fazer, em gratidão à bondade do Senhor, é obedecê-lo. Obedecê-lo por amor, obedecê-lo porque eu amo, obedecê-lo porque Ele é tudo na minha vida, obedecê-lo porque Jesus é a pessoa mais importante da minha vida. E em terceiro lugar, fazer a seguinte pergunta a mim mesmo: que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele tem me dado? Versículo 12, veja aí. Lá no final ele vai perguntar para si mesmo: que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele tem me dado? E aí ele continua dizendo o que ele pode fazer. Versículo 13, ele diz assim: primeiro, tomarei o cálice da salvação. Ele está se referindo, sabe o que? Ao cálice de vinho que os israelitas tomavam na Páscoa. A Páscoa que era um memorial, como é um memorial a ceia do Senhor. Todas as vezes quando o israelita, ele celebrava a Páscoa do Senhor uma vez por ano, eles faziam aquilo em memória daquilo que Deus tinha feito na libertação dos israelitas lá do Egito. Então aquilo era uma celebração da liberdade, uma celebração da libertação. Eles estavam memorando, estavam recordando, estavam celebrando a libertação. Então, o que eu posso oferecer a Deus? Eu tenho que oferecer a Deus a minha memória, a minha lembrança, a minha gratidão por aquilo que Jesus fez por mim,
por ter me libertado, por ter me salvado, por ter perdoado os meus pecados. Quando estava em direção à morte, em direção ao inferno, à perdição eterna, o Senhor, sem eu merecer, Ele me salvou, Ele me perdoou, Ele derramou o seu sangue sobre mim e perdoou todos os meus pecados. É isso que significa: tomarei o cálice da salvação. Ele continua dizendo no versículo 13: e invocarei o nome do Senhor. Já que tive a experiência de que tem um Deus, um Deus que me ouve, que me atende, que está pronto a me ouvir na hora da aflição, então eu devo continuar fazendo isso. Jesus nos ensina que devemos orar no nome dEle. Ele diz invocar o nome do Senhor. E Jesus nos ensina que a nossa oração deve ser em nome de Jesus, porque o nome de Jesus está revestido de autoridade. Ele diz que o que ele tem que fazer ainda, por tudo de bom que Deus tem feito na sua vida, cumprir as coisas que ele prometeu para Deus. Versículos 18 e 19. Na reunião de todo o teu povo, nos pátios do teu templo em Jerusalém, eu te darei o que prometi. Meus irmãos, quantas coisas prometemos a Deus e não cumprimos. A Bíblia diz que quando fazemos uma promessa para Deus, devemos cumpri-las. Quando votamos algo a Deus, devemos cumprir os nossos votos. Devemos ser fiéis àquilo que prometemos ao Senhor, porque Ele tem sido fiel nas suas promessas para conosco. E por último, oferecer graças, oferecer sacrifícios de ações de graças. Versículo 17: eu te darei uma oferta de gratidão e a ti farei as minhas orações. O nosso coração é um coração grato diante de Deus. O nosso coração é um coração que está sabendo agradecer ao Senhor. Mesmo na hora da aflição, da luta e da dor, podemos ser gratos a Deus pelos grandes feitos que Ele fez por nós. Quem ama verdadeiramente a Deus é amado e amparado pelo Senhor, até quando tem que enfrentar a morte. Ele diz no versículo 15: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Quando um crente morre, a família está lá chorando em volta do caixão, o que é natural. Mas a Bíblia diz que para Deus, para Ele isso é precioso, porque Ele está recebendo o espírito, a alma daquele filho nas moradas celestiais. E Paulo diz que quando isso acontecer com a gente, isso vai ser melhor do que estar aqui. Ele diz para os filipenses: olha, eu estou sentindo que eu vou embora, mas eu não sei se eu vou ficar mais um tempo aqui. Se ficar, vai ser por causa de vocês. Mas eu quero que vocês saibam que estar com Cristo é infinitamente melhor. Amo o Senhor, tenho motivos para afirmar isso. Você tem motivos para afirmar: amo ao Senhor. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz, porque Ele ouve as minhas súplicas, porque Ele ouve a minha oração. Amo ao Senhor porque Ele inclina os seus ouvidos para mim. Amo ao Senhor porque Ele produz grandes livramentos na minha vida. Amo ao Senhor porque Ele perdoa os meus pecados e Ele tem misericórdia de mim. Convido você a fechar os teus olhos. Convido você a abrir o teu coração. Convido você a derramar a tua alma. Convido você a derramar o teu coração diante desse Deus digno de ser amado, digno de ser glorificado, louvado, bendito para sempre. Quantos aqui têm o desejo de dizer para Deus: eu amo o Senhor, porque eu tenho motivos de sobra para amá-lo. Amo o Senhor, amo o Senhor. Queria chamar aqui em cima os obreiros do Ministério da Música, o mais rápido possível. Aqui em cima, por favor. Convido você a se colocar em pé nesta hora. Ainda com os teus olhos fechados,
Eu convido você a falar com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Fale com o Senhor. E eu quero fazer um apelo. Eu quero fazer um apelo a todas aquelas pessoas que se encontram no estado que se encontrou o salmista em determinado momento de sua vida. O salmista, ele relata que ele se encontrou em situações de perigo, em situações em que os laços da morte o estavam apertando, em que os horrores da sepultura tomaram conta do seu coração. Ele ficou aflito e apavorado. Ele diz que ele se sentia completamente esmagado. Ele estava sendo traído pelas pessoas, decepcionado com os outros. Se você está passando por essa situação, vem à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar com você, para que você possa ser acudido por Deus. O salmista disse: quando me encontrava nessa situação, eu clamei ao Senhor. O que você precisa é clamar a Deus. O que você precisa é clamar ao Senhor. Então dê esse passo à frente. Você está angustiado, você está aflito, se sentindo esmagado por uma situação. Venha suplicar a Deus o teu socorro. Venha suplicar ao Senhor. Venha suplicar a Deus. Ele vai ouvir a tua voz, Ele vai ouvir a tua oração. Ele virá ao teu socorro. Quem sabe você foi passado para trás. Quem sabe você está se sentindo a pior das pessoas, porque a sua confiança foi traída. Quem sabe a sua autoestima está baixa. Quem sabe você está se sentindo aflito, oprimido. O Senhor, Ele quer te abraçar. Ele quer te tomar nos braços. Ele quer te acudir. Ele quer sarar as tuas feridas. Ele quer te consolar. Ele quer te ajudar. Ore a Deus, clame ao Senhor. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem em Cristo. que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus, e descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas
Seguro estou em Ti, Senhor. Seguro estou em Ti, Senhor. Seguro estou em Ti. Mais uma vez, minha alma. Minha alma está segura em Ti. Sabes bem que em Cristo está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, e descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, e descansarei, pois sei que és Deus. Sabemos que podemos descansar em Ti, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Esses Teus filhos e filhas, servos e servas do Senhor, que derramam a sua alma, Senhor, o seu coração, as suas vidas perante o Senhor. Eu sei, Pai, tenho a certeza e a convicção do meu coração que este passo que foi dado, esta oração, esta súplica que estão sendo feitas a Ti, elas não serão em vão, Senhor, porque eu sei que o Senhor agora neste momento está acolhendo cada filho, cada filha do Senhor. O Senhor está tomando-os em Teus braços. O Espírito Santo está agora assistindo e acolhendo e amparando cada um nas suas fraquezas, para fortalecer, para ajudar, para amparar. E a minha oração é para que o Senhor envie o escape, o livramento, assim como o Senhor ouviu a oração do salmista, e ele pode testemunhar das suas grandezas. Senhor, que esses Teus filhos e filhas possam provar também do livramento do Senhor, e que eles possam testemunhar da vitória, da bênção que o Senhor concedeu a cada um deles. Meu Deus querido, eu oro ainda para que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde as suas mentes e corações, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor perdoe os passos, as escolhas, as decisões erradas que temos tomado, que o Senhor perdoe as nossas faltas, que o Teu perdão esteja conosco, que a Tua restauração esteja com a nossa vida, para que possamos continuar caminhando na Tua presença, debaixo da Tua bênção e proteção, Senhor. Volte para o seu lugar, abençoado, abençoada por Deus, meu irmão, minha irmã. Vamos cantar de novo essa canção, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Cobre-me com Tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar
se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Ó Deus, diga para o Senhor, declare ao Senhor o seu amor, declare a Ele os motivos do porquê você pode amá-lo, do porquê você o ama, porquê você confia nele. Senhor, nós oramos e declaramos o nosso amor a Ti. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, pelo Teu amor que nunca acaba, pelo Teu amor sem fim. Obrigado, Senhor, por insistir em não desistir de nós, em continuar nos perdoando, nos acolhendo, nos restaurando a cada dia. Senhor, somos do Senhor, fomos comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Por isso a gente diz e podemos declarar: amamos ao Senhor, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações e o nosso clamor. Pai querido, leva agora todo este povo, todo o Teu povo em paz para as nossas casas. Leva-nos de volta em paz para as nossas casas, debaixo da Tua bênção, da Tua paz, da Tua proteção. Que possamos ser para Ti, Senhor, durante essa semana, testemunhas vivas do Teu Evangelho. Que sejamos Teus adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, onde quer que estejamos. Que o Senhor, meu Deus, cure os enfermos deste lugar. Se há alguém doente, enfermo, que seja agora curado, em nome de Jesus, pelo poder do nome do Senhor. Os que estão procurando emprego, Pai, abre as portas do emprego. Deus querido, dá uma semana de bênção, de vitória, de paz, de sucesso para todo o Teu povo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo venha sobre todo o povo do Senhor, agora e para sempre. Os que assim creem, digam amém, digam graças a Deus, digam obrigado, Jesus. Vá em paz, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.